Começa agora o podcast Paraná Centro. É um oferecimento de FATEC, Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Alô você, Ivaiporã chegando a 61 anos no dia 19 de novembro e nós estamos trazendo aqui atrações de pessoas que viveram, que vivem aqui, que conhecem a história de Ivaiporã desde a sua instalação político-administrativa em 1961. E hoje nós temos alguém aqui que era esposa de famoso. Atualmente é viúva do Luiz Carlos Alboguete. Se você não sabe quem é, o cadeia da televisão. Fez muito sucesso, na minha opinião, e de muitos, um dos maiores apresentadores de programas policiais do Brasil. Estamos aqui com a dona... Fala dona não, né? Com a Maria Auxiliadora Ibanhas. Ela visitando Ivaiporã para a festa do segundo encontro dos amigos de Ivaiporã e vai falar um pouquinho com a gente, um bate-papo legal, contando da história dela e quando ela chegou aqui em Ivaiporã. Então eu vou falar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da hora que o internauta ou nossa audiência for assistir. Então, bem-vinda a Ivaiporã, ao podcast Paraná Centro. Obrigada, Miguel. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha juventude, né, minha adolescência, infância, e mostrar um pouquinho da minha família, da minha convivência aqui com o pessoal, né, da minha vida no esporte aqui, que foi muito importante. Você teve uma passagem brilhante. Primeiro, eu agradeço o convite, para mim é uma honra. Muito bem. Olha, nós estamos nessa sequência de entrevista com pioneiros, pessoas que passaram por aqui, e a Maria Auxiliadora, que aqui era conhecida como Polaca, né? Polaca, o pessoal me chamava. Se falasse teu nome, até hoje, se falar teu nome, todo mundo vai lembrar. A filha do... Como é que é o nome do seu pai completo? Beppe. Meu pai era conhecido, era José Maria. Mas era Beppe. O pessoal conhecia. José Maria Ibanhas. Isso. E a mãe? A mãe era Aparecida Ibanhas. Quantos anos que eles já faleceram? Que ano, mais ou menos? Meu pai faleceu em 99 e minha mãe agora em 2017. E você morou aqui até quantos anos em Ivaiporã? Eu vim para Ivaiporã com 2 anos de idade. Chegou aqui em 61. E fiquei nessa terra abençoada até o ano de 78, quando eu tive que sair para cursar, buscar a faculdade lá fora, porque aqui não tinha na época, né? Você foi estudar o quê? Eu fui fazer educação física. Foi para onde? Eu fui para Londrina. E fez a educação física? Fiz educação física, fiz curso de arbitragem de voleibol. Sério? Fui técnica e árbitra de voleibol. Lá em Londrina? Lá em Londrina, inclusive apitei jogos aqui no Vale do Ivaí. Jogos abertos do Vale do Ivaí? E uma vez em Ivaiporã. E Jogos Abertos de Ivaiporã, uma vez também apitei. E você chegou com 2 anos de idade, Ivaiporã ainda não tinha sido instalado? Você disse que começou... Não, foi o ano que instalou, né? Certo, 1961. 61, Vocês chegaram na cidade? Nós chegamos através do Hans, da Serraria Ubá, O teu pai deve ter trabalhado com meu pai, então. Pode ser. Porque meu pai trabalhou na Serraria Ubá com o Hans. Meu pai... puxava tora para ele, trouxe meu pai e a família toda de Cambé. Entendi. E o meu irmão Glores também trabalhava na parte de contabilidade da Serraria. Com certeza trabalharam junto, então. Eu acredito que sim. E teu pai trabalhou quanto tempo com a serraria? Você lembra disso? Eu não me lembro. Eu sei que até quando aconteceu o episódio lá da esposa dele faleceu, né? Do Hans, né? Do Hans, Daí meu pai... daí deixou. Saiu da serraria. Saiu da serraria, montou um comércio. Isso. Eu acho que na Avenida Maringá. Avenida, essa que sobe aqui em cima, já lembro. É bem na esquina. É Estevão Marciano dos Santos agora. Não sei se era na Rua Maringá. A rua descia, a Rua Maringá descendo aqui, próximo do jornal, e cruzamento com a Avenida Estevão Marciano dos Santos. Isso, ele montou um comércio ali, uma mercearia. Bar e mercearia. Sim. E ali ele ficou até... eu fui embora em 78, eu acredito que ele ficou ali até o ano de... Ficou bastante 90, tempo. Ficou bem mais depois. E continuava com a mercearia ali. Continuava. Eu conhecia a mercearia, eu passava em frente da mercearia dele para ir para casa. Mas e a família? Que você tem irmãos? Quantos irmãos? Nós somos em 6 irmãos. 6 irmãos. Você lembra o nome de todos aí para gente? Eu vou esquecer de algum?
Tem a Antônia, que ficou muito pouco, casou muito cedo e tal. Certo. A Ivete foi casada com o Dr. Homero aqui, né, em Ivaiporã. A Bela, que nasceu aqui. Isabela. A Bela é mais nova, que nasceu aqui. Aí o Glores trabalhava na Cargill. Certo. E o Cláudio Cambé, que jogava futebol, jogou com a Dira aí. Cambé, é verdade. Craque de bola, hein? Era bom de bola. Era bom de bola o Cambé. Hoje tá em Paranaguá o Cambé. Todos são vivos ainda, Não, então. o Glores e a Antônia já faleceram. Vocês são em 4 irmãos Nós, hoje. 4 vivos. E você vir para Ivaiporã hoje, depois de tanto tempo, dá uma emoção? O que você me pensa, né? Vai passar em frente à casa que você morou? Olha, o ano passado eu já vim no encontro, né? Sim, no primeiro encontro. Eu confesso que eu fiquei até sem fala. Eu nem interagi muito com o pessoal, porque eu fiquei tão emocionada de ver a cidade, o progresso dessa cidade. As coisas lindas, tudo mudado, onde meu pai morava. Então, assim, muito emocionante. E agora, já na entrada da cidade, já me emocionei de novo. Fico feliz. Já parei lá no portal, já tirei uma foto, já... Nossa, para mim é gratificante, muito. Você viu Ivaiporã nascer praticamente, nasceu praticamente juntos. Sim, né, não com tinha Ivaiporã. nem luz na época, acho que não tinha luz, não tinha asfalto. Asfalto não existia, era um luxo. Era um barrão, né? Poeira e barro, né? Isso é interessante. E você estudou onde aqui em Ivaiporã? Aqui eu estudei no Barbosa Ferraz, Certo. no Bom Jesus, né? Raul Rodrigues Gomes. Que é o antigo Colégio Bom Jesus. Isso, mesmo. era. Era o Raul Rodrigues Gomes, posterior do Bom Jesus. Daí eu fiz escola normal e contabilidade, ainda aqui. E saiu daqui para fazer faculdade. Aí eu saí para fazer o terceirão. Você fez o terceiro. Fazer um reforço maior. O colegial. O terceirão. Depois foi segundo grau e agora é ensino médio. Já mudou tudo, Muda né? tudo. Por aí. Exato. Então, e daí eu fiz o terceirão lá para poder prestar vestibular. Já passei no... E você fez faculdade em qual faculdade? Eu fiz na FEF, Faculdade de Educação Física Norte do Paraná. Lá de Londrina. Era só Educação Física. Olha que legal, hein? Era o teu sonho. Era o meu sonho. E eu acabei sendo contratada pela própria faculdade na época. Certo. Para dar aula no colégio deles, que era o Colégio São Paulo, que era da mesma empresa. Que ano que foi isso? E no ano que eu me formei, em 81. Vamos falar de Eu me formei e já começou a lecionar. Fui empregada ali mesmo. E vamos lá, agora eu vou falar de um assunto que todo mundo... Eu falei aqui no começo, ela é viúva do Luiz Carlos Alborguete, um fenômeno da televisão, do rádio. E como é que surgiu esse casamento desse... Ele já era famoso na época ou não? Não. Conta um pouquinho pra gente aqui. Não, ele não era famoso. Ele morava em Londrina? Ele morava em Londrina, Aí ele tinha um programa de rádio. Lá em Londrina? Lá em Londrina. Que rádio? Você lembra a rádio que era? Rádio Londrina, Tabajara, ele trabalhou em todas elas. Paqueri, lá é famosa. Mas assim, ele não tinha fama nenhuma. Não era anônimo? Não, ele só tinha o vozeirão, né? Então ele era chamado para apresentar os candidatos a governo, a deputados, no palanque, né? Certo. Ele era o locutor dos comícios na época, né? Certo. E daí eu morava num pensionato. E um dos coordenadores tinha a noiva dele que morava comigo. Certo. Aí ela me convidou para trabalhar na campanha ali, né? Eu falei, vou ganhar um dinheirinho extra, Lógico. né? Eu estou fazendo faculdade, terceirão, vou ganhar um dinheirinho extra. Foi fazer campanha. Aí eu fui. E eis que encontro o Alborguete apresentando. Na época ele apresentava comício, né? Na época ele apresentava o Delciel, lembra? Delciel, lembra? Candidato a deputado. Federal e eu ou acho estadual? Federal. E eu acho que Álvaro Dias é estadual. A governo. A governo. A governo. E ele apoiou o Álvaro, não? Apoiou, ele que apresentava, né? E deu sorte, né? Porque Deu o Álvaro sorte. ganhou. Ganhou, é verdade. E daí ali surgiu o namoro. Dali foi uma coisa assim, meio amor à primeira vista mesmo. Namoro, amizade e casamento. Bateu o olho e deu. Interessante. A gente já começou a namorar e já casou no mesmo ano. No mesmo ano casaram. 78. E vocês moraram quanto tempo em Londrina? Em Londrina a gente morou de 78 a 88. 10 anos. Ele foi... Aí que a carreira foi decolando ali mesmo? Aí ele saiu candidato a vereador pelo PDS na época, que era o pior partido, e ele foi o mais votado de Londrina. E se elegeu vereador. Aí se elegeu vereador. Aí com o programa de rádio, que estava... Mas a fama dele foi
por apresentar os candidatos. Daí ele começou a ficar conhecido. Mas o programa de rádio já era policial? Era policial, E já sempre tinha foi. esse cunho que ele brigava já? Sim, já tinha o porrete que ele batia na mesa. E você não tinha medo? Medo, olha, era uma vida que, naquela época, a imprensa não tinha a liberdade que tem hoje, que inclusive está perdendo um pouco agora. Mas, censura, né? Mas naquela época a imprensa era mais difícil. Era, e ele não tinha medo, não. Pegava um porrete e batia na mesa. Batia, e bandido bom é bandido morto mesmo. E ele falava. Ele falava e não tinha, sem medo. E você, quando saía também, muita segurança também, né? Já não dava... Não, a gente nunca teve segurança, acredita? Não tinha? Ele não queria. Ele tinha um rapaz que levava ele para os lugares, como se fosse um motorista, assim. Certo. Mas não era segurança. E eu saía com muito medo, claro, né? E você? Porque a gente recebia muitas ameaças. É isso que eu penso, né? Porque ele era incisivo nas cobranças, Sim. ele era firme e virou um personagem nacional. E é isso aí que o Paranacento está trazendo aqui hoje, a Polaca, para contar um pouquinho da sua vida com Ivaiporã, e que a vida acabou conduzindo ela ao casamento com uma dos personagens do Paraná, muito famoso, e até famoso a nível de Brasil. Você falava que ele também tocou um programa nacional. Depois vocês foram para Curitiba ou já começou um programa estadual em Londrina? Não, estadual em Londrina começou. Ganhou fama. Depois ele saiu candidato a deputado e foi, né? O pessoal foi empurrando, porque ele não queria sair candidato a nada. Não, ele não queria ser político, né? Ele foi praticamente obrigado a sair. Então, ele foi 4 mandatos de deputado, né? 20 anos. 4 mandatos na Assembleia. Isso, e quando ele se elegeu vereador, na época era 6 anos Londrina. E ele fez 6 anos? Só que não, daí ele fez 4 e já saiu candidato a deputado. Foi o mais votado do Paraná. Foi 4 vezes candidato. 4 vezes candidato. Ele continuava com o programa mesmo sendo deputado? Mesmo, Por Londrina ou por Curitiba ele foi? Daí ele ficou um tempo indo para Curitiba e voltando. Certo. E a gente morando em Londrina. Aí cansou, Cansativo. Aí mudamos, era muito cansativo, né? Porque ele era muito, vamos dizer assim, Caxias. Ele não faltava. Não faltava sessão e se ele pudesse, ele morava dentro da Assembleia Legislativa. E ele tinha que ser firme, porque senão também ele não podia nem falar mal daqueles que às vezes faziam coisa errada. Então ele se policiava. Com certeza, né? Ele Mas tinha que dar o exemplo. E essa coragem que você falou que ele tinha, até assustadora. Eu achei que ele andava com um monte de segurança pelos programas que ele fazia, né? Não, ele nunca andou com segurança. Então você tem um bom coração, não precisa fazer exame, né? Porque o coração fica na mão, né? Eu já passei alguma perrengue ali. Muitas muito coisas, susto, né? muito medo. Muito medo, né? E depois vocês moraram um tempo em Londrina, foram para Curitiba. Isso. E ele, em rede nacional, ele chegou a entrar? Você falou que ele fez... Sim, ele, pela CNT, certo. Na época, do Martinez, né? Lançou, o Martinez lançou ele a rede nacional. Já era Cadeia o nome do programa? Era programa Cadeia, sempre. Sempre foi? Sempre, Nunca ele abriu mão desse nome? Não. E daí, logo que ele começou em rede nacional, até comentei, a gente foi passear no Rio de Janeiro achando que, né, uma pessoa normal, vamos passear no Rio. Chegamos lá no Rio, ele não conseguia andar. De tanto autógrafo que ele tinha que dar, fotos. Vocês se assustaram, que não imaginavam que ele teria a fama que ele tinha. A gente ficou surpreso, meu Deus, mas já está assim, né? Repercutiu assim. Muito grande, né? Muito grande. A repercussão. Muito bom. E teu pai e a tua mãe, eles vieram de onde para cá? Essa entrevista que a gente faz, geralmente a gente busca a raiz das famílias, de onde elas vieram para cá. Então, meu pai trabalhava numa serraria em Cambé. Certo. Em Cambé. Eu nasci lá, né? Certo. A Ivete também. E daí o Hans conheceu meu pai lá e gostou dele e propôs que viesse para cá. Certo. E que ele ia comprar um caminhão para o meu pai. Olha como ele era bondoso. Sim. Que daí o meu pai ia pagar só com serviço. Interessante. Naquele precisava, né? Daí ele trouxe a família toda, né? Ele arrumou um lugar aqui para a gente ficar, até construir a vida. Certo. E daí foi até acontecer aquele fato, né, trágico. Né? Na verdade, ela está se referindo à morte da filha do primeiro prefeito de Ivaiporã, que o nome era Miriam. Ela foi assassinada pelo próprio marido, que era o Hans, que era o dono da serraria. Isso entrou para a história de Ivaiporã como uma tragédia
o primeiro prefeito Manuel Foi. Teodoro da Rocha. Tinha a filha que era casada com esse alemão que chamavam ele, meu pai alemão, trabalhou com ele, mas uma pessoa muito boa. Boa. Infelizmente aconteceu essa tragédia e ele acabou assassinando a própria esposa e teve que parar com os projetos aqui, uma serraria que tinha 180 funcionários. Naquela época ele já tinha um avião para ele e muitos caminhões. Era um movimento no Brasil. Ivaiporã produzindo madeira serrada, taco, que era industrializado aqui para o Brasil todo. Isso. Talvez a história de Ivaiporã teria um sucesso maior se aquele empresário industrial tivesse ficado aqui. Infelizmente ele fechou aqui, foi embora. Isso, aí ele foi preso, foi né? para Mato Grosso também, depois. Depois disso eu não lembro. Eu sei que ele continuou pagando o caminhão do meu pai, sem meu pai trabalhar. Sem teu pai trabalhar. Porque ele foi preso, daí parece que parou tudo. Eu era sério? muito novinha ainda, não sei bem direito dela. Exato. Mas foi mais ou menos isso. A serraria continuou, mas nunca mais com aquela força que teve no passado. Nunca mais. Mas a história é interessante, daí né? meu pai vendeu o caminhão, que já terminou de pagar, e comprou esse bar ali. E teu pai veio de Cambé, você tem a história de onde que ele veio para Cambé? Descendência. Teu pai meu pai é de Cambira. Cambira é próximo de Apucarana. Não. Cambará? Itapira, não. É São Paulo. Ah, tá, de São Paulo. É divisa com Minas, Estado de São Paulo. Meu pai nasceu lá. E minha mãe, Presidente Bernardes. Eles são descendentes de quem? De que família? Italiano e espanhol. Minha mãe de italiano, meu pai espanhol. Espanhol. Meu pai era espanhol legítimo. Certo. Ele nascido na Espanha? Não. A minha avó veio grávida dele. Ah, já veio grávida. Na época... Então ele foi fabricado lá Isso, na Espanha. Ele foi fabricado lá e nasceu no Brasil. Veio ele, mas acho que 3 irmãos que eu não conheci, meus tios também. Certo. E eles vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial, acho que era. 1945. 1940, 43, eles devem ter saído para cá. Não, antes. Mas... Meu pai era de 33. Eles vieram por algum motivo... Então eles vieram em 33 para cá. E já estava difícil na Europa já. Isso, 33, ele veio, a sua bisavó veio grávida, a sua avó, né? Minha avó, Veio grávida, né? Então, ele veio lá por 33 mesmo. Foi isso aí mesmo. 1933. E você viu Ivaiporã crescer, o esporte em Ivaiporã na tua época já era forte? Ivaiporã... Olha, nós tínhamos bons times aqui, viu? Não era assim, não tinha muito respaldo, né? Certo. Eu me lembro que quando a gente ia jogar vôlei, a gente tinha que sair na rua, fazer aqueles pedágios para poder comprar tênis, que a prefeitura dava só o agasalho. Para arrecadar. Para arrecadar dinheiro para comprar tênis, para ir jogar nos Jogos Abertos. Para disputar. Que a gente participou dos Jogos Abertos, estudantis também. Jogos estudantis, Jogos Abertos do Vale do Ivaí. Do Vale do Ivaí. Do Paraná, nós participamos, acho que foi em Cascavel, Rolândia e Londrina. Certo. E eu consegui em 3 por aqui. E mesmo depois, casada com o Borghetti, Ivaiporã foi, acho que em Apucarana, e eu fazia arremesso de peso, além de jogar vôlei, né? Você ainda fazia o arremesso de peso. Por Ivaiporã você fez? Isso, o Jaime Saco... Foi contratado. O Jaime Saco me chamou, mas falou que você pode ir lá pra gente. Eu falei, posso. Eu peguei 3º lugar, tá bom, né? Excelente, o 3º lugar. E não era a tua primeira modalidade, né? Você era do vôlei, né? Era do vôlei. Na verdade, eu comecei aqui em Ivaiporã jogando futebol. Futebol? Eu jogava futebol de salão e suíço. E naquela época, era uma loucura, né? Mulher jogando futebol, meu Deus do céu, a gente... Era uma loucura, não? Né? Era fora da realidade, né? E hoje você vê? Hoje está profissionalizado. Eu digo, se naquela época, que modéstia à parte, eu jogava bem, sabe? Você já jogava bem. Você seria profissional hoje. Eu, inclusive, ganhei, modéstia à parte, de novo, um troféu de melhor artilheira. Que legal. Um troféu de artilharia. Porque... Aonde que foi esse jogo? Esse foi em Londrina. Artilheira? Eu fui futsal jogando ou futebol de campo? Futebol de salão ou futebol de salão. Foi artilheira?
Foi. Olha aí. Lá em Londrina. Aqui eu já jogava. Numa época que falar, não, mulher não pode jogar bola. Não pode jogar bola. Aí, meu pai tinha o maior orgulho de pegar o fuquinho amarelo dele, né? Ele E de ia. levar para Jardim Alegre, porque Pra jogar. os piores rivais nossos, né? Sempre foi, né? Esse Jardim e Ivaiporã era uma rivalidade muito forte. Mas a gente não perdia, não. Não perdia. No futebol de salão feminino, nunca. E na época tinha mesmo, né? Já estava começando, né, o futebol de salão, né? É. Muito bem, vamos para mais assuntos aqui. Vamos falar do Alborguete aqui, que todo mundo fica curioso para falar só. E a vida em Curitiba com ele também? Ele tinha saía, era bem assediado? Não. Por exemplo, as pessoas viam ele e ele tinha um reconhecimento estadual e até nacional. Sim, por Até onde... hoje tem vídeo correndo dele. Tem. Principalmente quando ele fala mal, posso falar aqui? Pode. Do PT. Ele fala. Esse vídeo dele correu tá e correndo continua agora. correndo. É verdade. Porque ele não gostava do comunismo, não. Não gostava daquele outro lado, não. Tem socialismo com ele, não, né? Não, com ele não tinha, não. E ele fazia o programa com uma toalha nas costas e um cacetete cacete na outra. do lado. O Ratinho trabalhou para ele, não? O Ratinho foi repórter de rua dele. Era empregado dele. Era empregado dele na época. Na verdade, o que aconteceu? O Alborguete foi chamado pelo Silvio Santos para ir para o SBT. Fazer o programa lá de São Paulo, pelo SBT. Certo. Ele não quis deixar o estado dele, ele disse que não ia abandonar o povo. Olha, ele era deputado? Aquilo que eu te falei, ele era deputado, ele era muito Caxias. Não ele quis. falou, não vou largar minha família, vou largar E meu você povo aqui. Você também não quis? Não, eu não. Não topou parar? Não. Você falou que você fala todas essas coisas aqui no Paraná, se você falar em São Paulo, nós não vamos estar... Em São Paulo a boca seria mais quente, né? Nossa, imagina, né? Lá É o crime perigo era organizado. triplicado, né? E você falou, votou contra? Votei contra. Eu falei, não aceita não, tá bom assim. É. Né? O povo aqui do Paraná te ama e você não vai... O Ratinho foi lá e ficou rico no lugar dele. Ficou rico, milionário. Mas é meu amigo, é gente boa. Até hoje vocês conversam? Quando a gente se encontra, eu fui lá no programa dele, né? Levei, porque minha mãe, o sonho dela era conhecer aquele boteco do Ratinho, né? Sério? Daí eu falei Marcou com ele, levou. marquei e fomos, né? Hoje não tem mais o boteco. Não tem, né? era quarta-feira. Então, tem o programa, mas não tem o boteco. Aí ele recebeu vocês. Nossa, foi uma alegria só. Aí botamos as fofocas em ordem. Porque ele é uma figura, né? O Ratinho é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito generosa, sabe? Você vê, né? A ascensão dele levou o filho ao governo do estado também, né? Porque todo esse bom nome foi construído. O filho dele, o Júnior, Ratinho Júnior. É afilhado do meu marido. Afilhado do seu ele batizou o Júnior. Olha aí. E eles conquistaram o Brasil. Né? E o Ratinho, o Júnior, tem o sonho de ser presidente da República. Essa história pode ainda ter o presidente da República aqui de Jandaia do Sul. Isso. E eu vou torcer muito por isso. Teu afilhado, sabe? Né? Não fui eu quem batizei, porque eu não estava em Curitiba na época, né? Ele batizou só ele. Mas eu vou torcer muito para que isso aconteça, porque ele está trabalhando bem, né? Muito bem. Tanto é que foi eleito com mais de 70% dos votos, né? Não, merece, né? Merece. Vamos falar do Ivaiporã agora. E esse encontro dos amigos? Você veio no número 1, primeiro encontro dos amigos de Ivaiporã, agora veio para o número 2. Como você vê essa organização, o trabalho da Varley? O que você pode falar? Nossa, olha, eu tiro o meu chapéu, viu? A Varley, o Hilário, eles estão super bem organizados, eles são dedicados, eles passam tudo para a gente, o que vai acontecer, o que não vai. Então, assim, eu estou feliz. Bem feliz com a organização deles. Você se surpreendeu com o número 1? O que você gostou mais do primeiro encontro? Eu gostei de tudo. Como eu te falei no início, eu fiquei meio boba, meio fora da casinha, vamos dizer assim. Porque eu não reconhecia algumas pessoas, e as pessoas vinham conversar comigo. Pô, você jogava bolinha de gude, que eu adorava, sabe? Fazia aquelas caçapinhas no chão e jogar. Sim. E as pessoas vinham me lembrando
O que eu fazia aqui em Ivaiporã quando eu era criança, Você adolescente? evolucionava aí. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Fiquei assim, boba. Você entende que é um bom projeto, né? Esse encontro, né? Nossa, isso aí é vida, né? Vida. A gente relembrar, ver as pessoas que, né, a gente teve tanto Recordar, contato né? na adolescência, na infância, isso aí não tem preço. E enquanto eu puder vir, eu vou vir. Vai vir? Vou. Olha aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje você está morando onde? Eu moro em Balneário Camboriú. Fala um pouquinho da sua cidade. E você, como é que você está vendo essa competição que eles estão de fazer os maiores prédios da América do Sul e já estão disputando com o mundo já? O que você fala? Pois é, né? O que eu vou dizer? O custo de vida está ficando difícil para nós lá. Vai subindo o Porque valor do IPTU, vai subindo, natural. vai subindo tudo, A coleta né? do lixo vai subindo. Meu cunhado vai daqui para lá, ele olha na porta das imobiliárias, ele fala que com esse negócio de Dubai brasileiro não tem apartamento por menos de 1 milhão. Pare O mais pra pensar. baratinho é 2 milhões, 15 milhões, 50 milhões. Bem localizado. Cobertura, 50 milhões. Até o Neymar tá com um Então, prédio lá, tá. um apartamento lá? Aham. Tem 2 coberturas ou uma cobertura? Ele tem. São 2 torres, eu acho que ele comprou um e o Luan Santana Comprou outra. Vizinho. Mas cobertura de 50 milhões. E aqueles prédios enormes, né? Então, porque Um deles é esse do Neymar, que tem do Neymar. 84, acho que 84 andares. Mas agora estão lançando outro acima, né? O Luciano Hang fez um grande lá também. Fez. É o maior? Qual que é o maior lá hoje? Eu acho que ainda é o do Neymar. Do Neymar. Ainda é o do Neymar. E é o mesmo construtor desse do Neymar vai fazer o maior, não? Ou é Não, outro? o do Neymar acho que é uma construtora italiana, Pasqualotto. Isso. E o outro é da Van com a FG, né? Vai fazer agora, mas Não, esse outro eu não sei quem vai. Mas Da Van lá é a construtora FG com a Van que fizeram. Tá um sucesso, né, Camboriú, né? Tá linda. Vai ficando mais caro. Vai ficando mais caro. A gente que tá morando lá, o custo de vida... Vai sentindo, né? Vai sentindo. E nas temporadas, superlotação? Daí não dá para andar, né? Não dá nem para andar. Porque agora, já fora de temporada, o fluxo já está muito grande de carros e moto e tudo. E na temporada aí não tem estacionamento. Tiraram tudo, né, da beira-mar. Certo. Fizeram ciclovia. Ampliaram a faixa de areia, a faixa né? de areia. E Isso. deu um problema esses dias na faixa de areia, que andou ruim um pedaço, já consertaram? Já consertaram. Só botaram mais areia lá. Mais areia. Fez um rombo assim, uma de erosão, 2 né? metros. Uma erosão grande. Eu vi que Dubai também, eles pegaram e fizeram faixas de areia para dentro do mar. O Brasil está com essa ideia agora de fazer isso aí. Pois é. Ficou muito bom, sabe? Ficou bem bonito, mas ficou longe também. Porque para você ir da minha casa, que é uma quadra, é meia quadra da Atlântica, para eu chegar da minha casa até ao mar, ao mar mesmo, eu levo 5 minutos. Tem que ir na praia andando, na praia ficou longa. Ficou longa. Muito bom. Viu, qual que a sua... Bom, não sei se faltou alguma coisa que eu perguntasse que você gostaria de falar, para os seus amigos, para a família que está assistindo. O que você gostaria de acrescentar à nossa entrevista para que a gente possa fazer o encerramento? Bem, eu acho que é isso. Eu estou feliz de estar aqui, né? Quero mandar um beijo para todo o pessoal de Ivaiporã. Espero reencontrá-los no terceiro encontro. No terceiro encontro, que esse eu já estou aqui. Exato. E um grande beijo para todos e agradeço você pela oportunidade de estar aqui falando sobre a minha vida, a minha família. Que legal. São os valores morais que eu tenho. E tradicionais, né, da família brasileira. É verdade. Que bacana, né? E qual que é a sua mensagem para os 61 anos de Ivaiporã? Poxa, eu estou muito feliz que Ivaiporã, com 61, progrediu dessa forma. Parabéns a você, né? Aos Obrigado. Prefeitos que eu também apoiei e trabalhei. Sim. Lá atrás, daí o doutor Manuel. O doutor Manuel, eu trabalhei, arregacei a camisa e fui pedir voto nas casas. Foi um bom prefeito. Sabe? O Adail também foi. Foram ótimos prefeitos. Agora o Gil aí fazendo um baita de um trabalho muito bom. Inegável, não pode eu admiro muito o trabalho dele e o seu também, né? Claro. Eu já vi
a progressão aí, estou muito feliz. Tá aí. Parabéns a Ivaiporã e ao povo ivaiporaense. Isso aí. Obrigado pela tua presença. Foi uma alegria trazer você aqui. Eu estava falando para o Samuel, que está fazendo a técnica nossa, da expressão, né? Você saiu de Ivaiporã, teve um casamento com uma figura expressiva nacionalmente e volta com esse amor que você tem para Ivaiporã. Agradecer a tua presença aqui. Falar que os nossos microfones estão abertos para outras vezes você voltar aqui e participar com a gente. E você que nos assistiu, dia 19 agora, na quarta-feira, 19 de novembro, Ivaiporã completa 61 anos, mas na quarta-feira estaremos soltando uma edição especial do Jornal Paraná Centro, com entrevistas de pioneiros, com muitas informações. Um abração e volte sempre com a gente. Obrigado, Polaca. Obrigado, hein? Um abraço.